Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Está vendo aqui? No versículo 18, ele nos ensina com mais veemências. Contudo, sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei, já não estáis debaixo da lei. Né? Nós pertencemos a Cristo. E se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito, no 25. Né? No 25 ele nos afirma isso. E o que acontece? Muitos não querem viver sendo guiados pelo Espírito, mas sendo guiados pela lei de Moisés. Estão debaixo de quê? Querem viver debaixo de quê? De maldição. Uma coisa que Jesus Cristo, ele já nos libertou, já nos resgatou, como diz aqui em Gálatas 3, versículo 13. Diz assim, a partir do versículo 10, para você entender. Gálatas 3, versículo 10. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Está vendo? Então você tem que fazer o quê? Você tem que seguir todos os preceitos da lei. E todos aqueles mandamentos que você não praticar da lei, você será condenado pela lei. A lei vai te condenar. Se você quiser viver debaixo da lei e quiser que o dízimo tenha validade para você praticar, tenha validade na sua vida, você tem que praticar todos os outros mandamentos da lei. Por quê? Porque maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Aí no 11, é portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. No 12, a lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos por eles viverá. 13, foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E isso aconteceu no 14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. E muitos querem viver debaixo da lei. A lei do dízimo se referia à colheita, à agricultura. Deus disse, provai-me nisto. Ou seja, fazei prova de mim, se eu não abrir as comportas dos céus e não derramar uma bênção tal, significa uma chuva para que a terra produza, ainda que não chova, eu, Yahvé, vos trarei a maior abastança. Porque independente de chover ou não, Deus, Ele abençoa. Como é o caso, né, daquela viúva que Eliseu, ele fez o milagre da multiplicação do azeite, né? Lá naquela viúva, na casa daquela viúva. Como diz lá em 2 Reis capítulo 4, diz assim, certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo, teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos, pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou, que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu, tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou,
Vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha por detrás de ti e de teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze-me mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Aleluias! Ainda que não chova, nessa época, essa mulher estava passando por um grande problema. E Deus, abençoou essa mulher. Mas abençoou ela por quê? Porque ela deu dízimo? Porque ela deu oferta? Porque ela levou a oferta à casa do tesouro? Porque a graça de Deus a abençoou. Porque muitos falam que eu fui abençoado por isso, eu fui abençoado pelo dízimo e pela oferta que eu levei na casa de Deus. Muitos falam por aí. Mas a bênção de Deus, independente de dízimo, independente de oferta, na verdade, ela acontece pela graça de Deus, conforme e segundo a vontade de Deus. Ainda que não chova, eis que desta situação vos advenha a maior abastança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O cristão não é obrigado a seguir a lei do dízimo. Primeiro, que ele não é judeu. Segundo, que a lei com os judeus, ela foi quebrada. O próprio povo de Israel quebrou essa lei. Deus fez outra. Não estamos mais debaixo da primeira lei, mas da segunda, que é a lei de Cristo, a lei da graça. Então, terceiro, não é dízimo, não é oferta que me abençoa, é a graça de Deus. Eu sou abençoado pela rica e poderosa graça de Deus, vontade de Deus de me abençoar. Conforme a vontade dele, ele me abençoa. Não sou abençoado pelo meu esforço, pelo esforço que eu faço, pelo sacrifício que eu faço. Porque Deus, ele não quer sacrifícios. Ele diz: misericórdia quero, não é sacrifício. Louvado seja o Senhor. E muitos ficam se sacrificando e pensando que estão sendo abençoados pelos méritos que a pessoa faz. Não somos abençoados pelos méritos que nós fazemos, mas pela vontade de Deus, Nós somos abençoados pela graça de Deus, se nós estivermos fazendo a vontade dele. A vontade dele de amar a ele, de amá-lo, servi-lo, engrandecê-lo, só a ele servir, só a ele amar. Amar somente a Deus, não amar aos outros deuses, mas amar somente a Deus. Amar e servir a Deus, adorá-lo, A adoração, ela tem esse significado de amar e servir a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós vemos, que muitos desses falsos profetas, eles fazem do dízimo, às vezes não totalmente, todas as vezes, completamente, como se fosse um voto de Corban, um voto inviolável. Você não pode tirar do teu dízimo para poder abençoar o teu próximo. Se vier alguém na tua casa e precisar de algum dinheiro e você tiver só o dízimo, você não pode tirar o teu dízimo para poder abençoar aquela pessoa. Está errado, porque aqui mesmo, em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 6, Deus, ele fala assim para os mestres da lei. Jesus Cristo fala:
Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Assim, abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos a tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Porquanto Moisés afirmou: honra a teu pai e a tua mãe. E mais, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Aí no 11: contudo vós afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe: os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor. Está vendo? Aí no 12: vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou a sua mãe necessite. Aí no 13: assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E desta maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Está vendo? Eles deixam de seguir o preceito mais importante da lei, que é o amor ao próximo, honrar pai e mãe, para poder seguir a tradição deles. Eles estão fazendo do dízimo um voto de corbã, coisa que nunca foi, nunca vai ser. E as pessoas estão sendo enganadas com tudo isso. Se deixam se enganar, se deixam levar, né, por tudo isso. O dízimo é bíblico? É bíblico. O dízimo é instituído por Deus. É um preceito honesto? É um preceito bom? Entendeu? Mas ele só tem validade se você puder guardar toda a lei. Senão, o dízimo não tem valor algum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.